Bom dia. I'm dismissed. Okay. So I've been asked to talk about new humanist education. But before we go into new humanism and education, I want to explain why this fits in with the whole idea of yoga. Ela está dizendo que foi convidada para falar sobre a educação neo-humanista, mas antes de entrar nesse assunto, ela gostaria de explicar por que esse assunto se encaixa nesse grande assunto que é o yoga. Because we are on the International Festival of Yoga, and that's how this education fits in. E porque nós estamos no Festival Internacional de Yoga, e isso que ela vai explicar é como essa educação neo-humanista se encaixa dentro desse contexto. And also because there's many different kinds of ideas about yoga, many different aspects of yoga. Some are very well known, others are very little known. E isso porque tem muitos conceitos e muitas ideias a respeito de yoga. Algumas são mais conhecidas e outras nem tanto. So yoga, the word yoga itself means union, right? E a palavra yoga por si mesma ela significa união. Referring to the union between the little self and the infinite self. Se referindo à união entre o pequeno eu e o grande eu. The reason I want to emphasize this is because sometimes yoga schools may say that it's the union of body, mind and soul. E ela gostaria de enfatizar esse ponto porque algumas escolas de yoga dizem que a união é a união do corpo físico, mental e espiritual. But then we have to, the soul. It has to include that supreme entity, that spiritual entity, for it to be really the yoga, the union that yoga refers to. E can you repeat? Just I was distracted. It has to include that supreme entity, that infinite entity, for it to be really the union that yoga stands for. Ok. E que para ser a união que o yoga prega, tem que se incluir também a entidade suprema, a entidade infinita nessa parte do corpo, mente e alma. So of course the yoga postures are very well known. Meditation is known to some extent, and there's a whole other set of lifestyle things related to help that process of becoming one again with that infinite. Então, as posturas de yoga elas são conhecidas, a meditação é conhecida até certo ponto. Tem muitos aspectos do estilo de vida do yoga que são conhecidos até certo ponto, mas Shorter, please. Yeah. Yeah. I don't know. I wasn't paying attention. It's hard for me to. Okay. Okay. Do you know the story of the drop in the ocean? Se vocês conhecem a história da gota de água no oceano. No. Do you know why we always use this picture? There's always a picture of a drop merging into the ocean. Ela está perguntando se vocês conhecem essa figura e se vocês sabem porque a gente sempre usa ela para dizer que é uma gota de água no oceano. Actually, I like the ocean to be of milk. Na verdade, ela gosta que o oceano seja de leite. It helps for my example. Ajuda no exemplo que ela vai dar agora. One drop of milk is made up of the same stuff as the ocean of milk. Uma gota de leite ela é feita da mesma matéria, da mesma substância que o oceano de leite é feito. Right? The essence is milk. A essência é o leite. But if you have a lot of milk, you can make cheese, butter and yogurt. Se você tem bastante leite, você pode fazer queijo, manteiga, iogurte. But if you have only one drop, Mas se você só tem uma gota, you can't do any of those things. você não pode fazer nada disso. So it has the same potential, but because it's so tiny, that potential cannot be utilized. É o mesmo potencial, mas com uma quantidade tão pequena, aquele potencial não pode ser utilizado. You agree? Vocês concordam? Sim, seria o nosso programa em português da União da Força. Isso. By the way, the questions you want them to ask in the middle of the presentation or in the end? What do you prefer? If it's something small, can be in the middle of the presentation. Okay. Or otherwise, I may refer back. Ok, vamos fazer um acordo aqui. A gente
As perguntas maiores e mais complexas a gente deixa para o final. Agora, coisa pequena, a gente pode perguntar durante a apresentação. But if something is not clear, please ask, because otherwise you will miss what's... Ok. E se não tiver alguma coisa clara, vocês, por favor, interrompam a gente para clarificar as coisas, tá? So, if you are like this little drop, for you to realize the potential of your essence, sorry, I have a shorter path. First time we work together. Tá. Ela está falando que se você é essa pequena gota de leite. So the essence of the drop A essência da gota de leite is the milk, right? é o leite. And the milk has the potential to become many things. E o leite tem o potencial de se tornar muitas coisas. But because it's too tiny, the potential cannot be utilized. Mas porque a gota é muito pequena, o potencial não tem a capacidade de ser utilizado. When this drop merges into the ocean, Mas quando essa pequena gota se une no oceano de leite, then its potential can be realized. então o seu potencial pode ser percebido. So, what is your essence? Então, qual é a sua essência? Not milk. Não é leite. What is your essence? Qual é a sua essência? A minha energia vital, da vida. Love, vital energy, love. Amor, Dada falou. A moça falou energia vital. Que me dá vida, Energia vital. Both are not wrong, but they're not the answer I want. Os dois estão certos, mas não é a resposta que ela queria. Let's keep it a little bit more esoteric. We say your essence is divinity. Vamos deixar no âmbito mais esotérico e vamos dizer que a nossa essência é a divindade. Now, one may say that divinity means that love. Alguns podem dizer que a divindade significa aquele amor. But we also say, oh, I love swimming and I love spaghetti. Sometimes the word love confuses us. Então a gente às vezes fala que eu adoro nadar, eu adoro espaguete. Então a palavra amor às vezes pode causar alguma I confusão. know that is like, but we don't always say like. We say I love. That's why sometimes the idea of the word love is more limiting than the divine love that we're referring to. That I'm sure you were referring to. Então a gente falou que a gente pode usar as palavras como eu gosto e tudo, mas a verdade é, normalmente a gente usa a palavra eu amo isso, eu amo aquilo, mas justamente por isso, essa palavra, a gente usar o amor para esse aspecto que ela está dizendo pode limitar o conceito desse amor divino que ela está se referindo. Okay. So let's say you are a drop of divinity in the ocean of divinity. Vamos dizer que você é uma gota de divindade num oceano de divindade. The purpose of yoga is for you to merge into that ocean. E o propósito do yoga é que você se una àquele oceano. And that means that all that potential of the universe is in you, and you can realize that in that expanded state. E que o potencial de todo o universo está contido dentro de você e você pode perceber isso. Yeah, I think things are going to fall over Ok. on my computer soon. Ok. Okay. So this idea that the human is a divine being is the essence of yoga. It's the starting point for a yoga practice, and that's also what this New Humanist education is based on. Então, esse conceito de que a essência do ser humano é a divindade é o ponto inicial do yoga, é onde o yoga se baseia e é também onde se baseia o conceito da educação neo-humanista. So we do yoga postures for our body and our mind to be balanced enough to realize that. E nós fazemos posturas de yoga para o corpo e para a mente, para balançar para harmonizar o corpo e poder perceber isso. And we do meditation directly ideating on that idea of oneness. E nós fazemos meditação especificamente com a ideação na ideia de que nós somos um da unidade, né? Meditamos na unidade. That's why the Ananda Marga meditation uses mantra. But that's a whole other topic. That's a whole other lecture. But that's why to have that to ideate on that idea of oneness. E na meditação, por isso que na meditação Ananda Marga nós usamos um mantra
E para a gente poder ter a ideação direcionada a essa ideia de unidade. Desculpe, gente. Okay, so if we want to realize that idea, the idea which is also encapsulated in this mantra that we sang, Bhavanam Kevalam. Se nós queremos perceber ou realizar essa ideia, e a ideia que está inserida dentro desse mantra, o Bhavanam Kevalam, That's what we were singing, right? Not that? Our mind has to expand. Our heart needs to open. nossas mentes têm que se expandir e nossos corações têm que se abrir. So, if we can't keep narrow ideas in the mind, and at the same time we want to attain this union. Nós não podemos manter ideias estreitas na mente e, ao mesmo tempo, a gente querer expandir e pensar na união. I can't say I want to become one with this ocean, but not with that area. Não dá pra gente dizer que a gente quer se tornar um com aquele oceano, mas não com aquele pedacinho ali. Infinite love is everywhere, but I really that. O amor infinito está em todas as partes, mas ali não. So we say like, of course, but this is the whole idea, the outlook, the social outlook of neo-humanism. A gente fala que, ok, a gente não faz isso, mas essa é toda a ideia da educação neo-humanista, do outlook, do scope, da View. do escopo social, do trabalho social. It's okay. Namaskar. Anuradha. Passa. Mas me permite. Sim. Porém, todavia, continuo achando que sem energia vital não se chega a atividade nenhuma. She said that she's still defending that without the vital energy we can't reach the supreme divinity. I never denied that. Pessoa morta No. We need that vital energy. Nós precisamos dessa energia vital. Just like we need our physical body in order to make that journey. E da mesma forma como nós precisamos do nosso corpo físico para fazer essa jornada. But it doesn't mean that is our essence, that's our deepest essence. Mas isso não significa que a energia vital seja a nossa essência mais interior. It's much Porque bigger eu than that. entendo como a energia vital, ela tem energia física, energia mental e espiritual. She understands the... You got it? Yeah. These words are easy now. Okay. But when you say, okay, then it has spiritual energy. And then, what is that spiritual? You're focusing on the energy, I'm focusing on the spiritual. Ela está dizendo que quando você fala que tem o espiritual, que essa energia tem uma parte espiritual, ela está focando nessa parte espiritual da energia. Que é um lado da visão monística. Não só. I didn't even get to neo-humanism yet. Ela nem chegou no neomonismo ainda. Wait. Please wait. Para você esperar um pouquinho, se possível. I just now made a framework why this new humanist and new humanist education fits in the framework of yoga. Ela fez só o recorte agora onde o neomonismo se encaixa dentro do yoga. And the reason I spend a bit of time on this because there's many ideas of yoga that are different from the original idea of yoga. O yoga se encaixa. Let him translate. Everybody may understand. Ela disse que é por isso que ela está clarificando esses conceitos, porque tem muitas ideias do yoga que não estão tão corretas. Because yoga is so well known for yoga postures these days, but that's only a small aspect of the whole science of yoga. Porque o yoga é muito conhecido pelas posturas de yoga hoje, mas isso é só um pequeno aspecto do yoga como um todo. Okay, so if we want to, let me finish with this part. So if we want to realize this idea of the infinite love being everywhere, we have to extend our love to all humans, all animals, all plants, and the whole of creation. Se nós queremos perceber esse amor infinito que está em todas as partes,
Nós temos que estender esse amor para todos os seres que estão em tudo, todos os seres do universo. We cannot realize that union, we cannot realize that yoga, we cannot realize Bhavanam Kevalam without that expansive love. Nós não podemos realizar esse amor infinito, o significado do mantra Bhavanam Kevalam, sem expandir a consciência. So that love, that expanded love, that universal love is New Humanism. The love for all human beings expanded to the whole universe. Então, esse amor expandido, esse amor universal, isso que é o humanismo, é o amor por todos os seres do universo. I like to keep, I'm not sure if you can read this. Probably not. Mindness. I don't know how to translate that word. It's okay. We all have our circles. Que nós todos temos os nossos círculos. I am the center point of my life. Eu sou o ponto central da minha vida. Then I feel close to my family. Eu me sinto próximo da minha família. And then I have a group of friends. Então eu tenho um grupo de amigos. Maybe I relate to a spiritual group or religion. E às vezes eu me relaciono com um grupo espiritual ou religião. I relate to people from the same country as I. Eu me relaciono com as pessoas do mesmo país que eu. And I relate to some extent to all human beings. E eu me relaciono em alguma extensão com todos os seres humanos. So here I wrote a little I in the middle, and every circle, a little bit bigger, includes a larger number of people. E ali na figura está apresentando o indivíduo no meio, e para cada círculo ele vai incluindo mais indivíduos, até chegar na raça humana como um todo. If someone is very selfish, Se alguém é muito egoísta, then their feeling of who belongs to me, my tribe, is in those inner circles. o sentimento de quem pertence à minha tribo está dentro daqueles círculos menores. It's maybe only me and my family. Talvez seja só eu e minha família. And you can see how much people feel that this is just them or my universe is greater than them. Você consegue perceber quando uma pessoa sente que o meu universo é só isso aqui, ou ele vai incluir as pessoas que estão ali no círculo de fora. For example, I've not been in Brazil long enough, so I cannot give an example from Brazil. Ela não está no Brasil há bastante tempo, como eu falei, e ela não pode dar um exemplo especificamente daqui do Brasil. But in one country where I lived, Com relação àquilo que ele perguntou. Isso do que a gente está falando dos círculos. Mas em um país que ela viveu, people would clean their house and even the steps to their house very nicely, even with water every day. e as pessoas costumavam limpar suas casas, até a calçada da casa com água e tudo. It was a Latin country, maybe that's why. And then all the dust and all the garbage and all the dirty water, it's just on the road. E aí todo o lixo, toda a poeira e tudo ficava na rua, da calçada para frente. So it's very clear, up to here is mine. Então fica bem claro, daqui para cá é meu. So, of course, this is a silly example, but everybody can relate to this. Isso pode parecer um exemplo bobo, mas as pessoas conseguem entender, todas as pessoas conseguem entender. People keep the car clean and throw the garbage out the window. Ou as pessoas que... Interessante, muito interessante. Agora eu só pergunto, existe um país que esteja dentro dessas condições no mundo? She's asking... Yeah, I know most words, but I can't put them. She's asking if there is one country in the world that this thing doesn't happen. Cidade, sim. País? City, I maybe... haven't found it yet. Ela não achou ainda. But that's why I didn't want to offend the Brazilians. I've not been here long enough. I don't know if you do. Ela não queria ofender aqui o pessoal do Brasil, que ela não está aqui há bastante tempo, para dizer se isso acontece aqui ou não. This is just an example to show you that people have a certain idea of like, this is mine. That's why at the bottom I wrote there, mineness. This is mine. These are the people, the places I look out for. And the rest is not mine. That was a big one. Okay. E é por isso que esse exemplo foi só para deixar um exemplo bem claro de que as pessoas às vezes limitam os círculos dela, e fica muito claro qual é o limite do que aquela pessoa considera como dela.
Sim, é o que está acontecendo atualmente. professor, Está necessário um movimento assim para que haja novamente uma agregação, né? Sim. Esse mundo que está se Didi, can you repeat the last one? Sim, can you repeat the last one? It becomes clear that there is a limit. There's a limit to what people consider mine, and these are the people I look out for, the places I look after. Então, que fica claro nesse exemplo que a Didi deu, o limite do que a pessoa considera como dela e que ela não considera como dela. Por isso que ali está a palavra em inglês mindness, que a pessoa fala, ó, isso aqui é meu, daqui para cá. Fica bem claro através desse exemplo que ela deu. There is a nice story of one astronaut. Tem uma história interessante de um astronauta. So he was in his. This is a real story. It's not a, he was Real in the story? spaceship. It's a real story. View story. Real. Ah, essa é uma história real, tá, gente? He was in the spaceship and he can see Earth. Ele estava na espaçonave e ele conseguia ver a Terra. This was at the time of the Cold War, the Russians and the Americans. E era na época da Guerra Fria, entre os americanos e os russos. And he was Russian. E ele era russo. And as he was looking at the Earth, he was seeing America. E quando ele estava olhando a Terra do espaço, ele estava vendo os Estados Unidos. And winter was coming in. E o inverno estava chegando. And he started to wonder, how would people be preparing for winter Ele começou a pensar, como as pessoas devem estar se preparando para o inverno in America? nos Estados Unidos. And then he thought, it's probably the similar way as the way we prepare for winter in Russia. E provavelmente deve ser um jeito parecido com que nós, russos, nos preparamos para o inverno. Looking from a distance, he started to see all the similarities with what he remembers from Russia and what would be happening in America right now. E da distância que ele estava, ele conseguia perceber as similaridades, as semelhanças entre aquilo que ele tinha conhecimento, que ele viveu na Rússia, com aquilo que poderia estar acontecendo nos Estados Unidos. So for him to have this experience, to realize that all humanity is one. Então ele teve essa experiência e ele pôde perceber que toda a humanidade, na verdade, é uma. He had the realization of his circle being bigger, at least at that moment. Ele teve naquele momento a realização de que a humanidade estava naquele círculo maior, que era uma coisa só. But since we're not there yet, and most countries are not there yet, we usually have Borders. wars. Yes. Borders. Murders. Borders. Borders. We have borders and murders and wars too. Sorry, Didi. So we have the idea of, okay, well, these are our people, these are not our people. Como a gente não chegou ainda nessa expansão da consciência para visualizar que a humanidade é uma entidade única, uma só, a gente tem esses limites. Daqui para cá é meu, daqui para cá é o grupo que eu me realizo e para lá não. So we can call that the geosentiment, a sentiment related to a particular area. E nós podemos chamar isso de geossentimento, o sentimento relacionado a uma certa área. Another way would be we feel, oh, I belong in this religion. The others, they're not part of me. Outra ponte seria, eu pertenço a essa religião, as outras, eles não fazem parte de mim. Now in spirituality that is less, right? Because spirituality is one. Spirituality, like the difference between, I mean, religion has that separation, spirituality doesn't. As religiões, elas têm essa separação, mas a espiritualidade como um todo, não. But sometimes we have a problem. Mas às vezes nós temos um problema. When we think these people are spiritual and these people are not spiritual. Quando temos um problema, quando nós pensamos, essas pessoas são espirituais, aquelas pessoas não são espirituais. I mean, come on, we do yoga, we're vegetarians. Porque, a gente faz yoga, a gente é vegetariano, agora olha aquele cara ali. I found, in my limited experience, I still found that even when we're practicing spirituality, we are still with those boundaries. E na experiência dela, mesmo quando nós estamos praticando a espiritualidade, nós ainda temos esses limites dentro de nós mesmos. So our effort is all the time to expand that sense of mindness. E o nosso esforço deve ser de expandir aquele sentimento de pertencer, né? Expandir aquele círculo o máximo possível. Because the moment
the moment I remember the ocean. Lembre-se do oceano. If you want to be one with the ocean, there is no boundaries in that ocean. Se você quer se tornar um com o oceano, não há limites dentro daquele oceano. So I have to get rid of all those boundaries. Então você tem que se livrar de todos os limites. Or I have to make everybody part of I. Então você tem que fazer todos se tornar parte de você. Right? So neo-humanism is that idea that love expands beyond, well, even beyond the humans, actually, beyond my fiction. Então o neo-humanismo é a ideia de que esse amor ele se expande para além de todos os humanos, inclusive. Além daquela figura ali, incluindo todos os seres. Okay, to include also the animals, the plants. Para incluir também os animais, as plantas. Drink something. Okay, Didi. So that eventually I would feel this whole universe is mine. E eventualmente vou sentir que todo esse universo é meu. I just said, no, if someone is selfish, they focus in that inner circle, me and my family. E se uma pessoa é egoísta, ela se concentra nos círculos menores. Eu, minha família. What is the opposite? E qual é o oposto? Opposite of a selfish person. Qual é o oposto de uma pessoa egoísta? I see several people do like this. É uma... Não interessa. Altruist. O resto do mundo não interessa, somente ela. Não, qual é o oposto? The opposite of... Yeah, altruism. altruism. Yeah. Right, saint, right? A saint. Saint? Saint, É um santo. right? A saint would love everyone, not harm anything, look after everything. Um santo, ele vai amar a todos, vai cuidar de tudo. So this is how you can see how, because a saint would be like spiritually elevated. Yes? Um santo seria uma pessoa espiritualmente elevada. So that translates socially into being altruistic, Isso se traduz socialmente em ser altruísta, being neo-humanistic. sendo neo-humanista. But how do we get there? Mas como nós conseguimos isso? How do we overcome those borders? Como nós superamos essas bordas, esses limites? Okay, first of all, we need to cultivate a rational mind. Primeira coisa, nós devemos cultivar uma mente racional. I think anyone in this room would agree if we watch what's currently happening in the world between different religions. Acho que nós chegaríamos a um acordo aqui, das pessoas que estão nessa sala, de que se a gente verificar no mundo o que está acontecendo com as religiões, Or between different races, ou entre raças diferentes, that it's completely irrational. que é completamente irracional. Irracional. So if, for example, okay, I'll give you another example of this tiny island where I lived, is Malta. Por exemplo, uma pequena ilha onde ela vivia, chamada Malta, Later I have a map of Malta because I have some examples from there. e ela depois tem um mapa de Malta para mostrar. A tiny island, much smaller than Porto Alegre. Uma pequena ilha muito menor do que Porto Alegre, no mar Mediterrâneo. It's in the Mediterranean Sea. Yes. So a lot of African migrants trying to come to Europe end up in Malta. E muitos imigrantes africanos que estão tentando ir para a Europa, eles acabam parando em Malta. It's a very small island. People have not dealt with black people before. E é uma pequena ilha onde as pessoas antes não haviam se relacionado com pessoas negras. And then there's a lot of fear. Então isso envolve um monte de medo. I could not believe this is what I heard when I was there. E ela não pode acreditar no que ela ouviu quando esteve lá. The price of fish was going down O preço do peixe estava caindo. in the season that many immigrants were coming. In the season, you know, the season when they can make this crossing. E na temporada de migração, muitas pessoas estavam vindo. Because many of them die at sea. Black people have diseases that white people don't have. These fish eat the dead bodies, so these fish get sick, and we shouldn't eat the fish.
pessoas negras estavam vindo pelo mar e elas muitas vezes morriam tentando vir. E aí os peixes comiam a carne das pessoas negras. Então as pessoas de Malta não queriam comer os peixes porque eles tinham comido as pessoas negras que poderiam ter doenças que nós, pessoas brancas, não teríamos. E por isso o preço do peixe estava caindo. Now these kind of ideas were actually quite common. So one thing we have to always use is study. Essas ideias são um tanto quanto comuns, então uma ideia que nós temos que usar é o estudo, estudar. Right? Rationality is important. A racionalidade é importante. And to study other people's way of life or to read about other people's way of life, that's the way to get out of our little circle of what we think is normal. Então, ler e estudar sobre o modo de vida de outras pessoas é uma maneira de nós sairmos do nosso pequeno círculo. Sair da ignorância, me permite? Sair da ignorância, porque isso é ignorância. It's ignorance. But even if some people are very educated, they're not necessarily rational. A Didi está falando que por mais que uma pessoa seja tenha uma educação, não significa que ela seja racional. Sometimes very sentimental. Às vezes muito sentimental. Right? So the rational mind it's not necessarily only the educated mind. E a mente racional não é necessariamente uma mente educada, letrada, né? Intelectualizada, excelente palavra. Okay. On one side we have to have a rational mind. On the other side we have the spiritual mind. E de um lado nós temos a mente racional e do outro lado nós temos a mente espiritual. We have to cultivate both. Nós temos que cultivar ambas. Because if you constantly ideate on this idea of Bhavanam Kevalam or whatever in your meditation is idea of oneness, you cannot keep thinking, yeah, but not them. Então, se você está cultivando essa ideia de meditação do Bhavanam Kevalam, você não pode continuar agindo assim, ali ou não. You know, like we love everybody, but not the black people. Permite? No, let me finish, please. Então a gente não pode agir assim, a gente ama todo mundo, mas as pessoas negras não. Tem a ver lá com o começo. She's saying that it has to relate with the starting point. Yeah, but I worry I won't finish my stuff. Mas ela não vai conseguir acabar de apresentar os conceitos dela. Todo dia. We have all day, no, I have until 12. Vamos deixar as perguntas para o final, gente. Acho que podemos fazer esse acordo, né? Acho que o pessoal tá... Isso. Deixamos para o final, então, gente. Okay. How come I put on the right side to cultivate a spiritual mind? I put there also social work. Então, ela colocou no lado direito do quadro ali, o cultivo da mente espiritual inclui também o serviço social. Because when we work with others who, or when we get in touch with others who are maybe not in our family or not in our workplace, we also expand our mind. Então, quando nós trabalhamos com aquelas pessoas que não estão dentro desses nossos círculos menores, nós expandimos a nossa consciência. For example, Por exemplo, I see in Porto Alegre there are many people living on the streets. ela percebeu que em Porto Alegre tem muitas pessoas vivendo na rua. I don't know about you, but I think there's a large part of the society that doesn't interact with them. E ela não sabe a respeito das pessoas que estão aqui, mas ela pensa que há uma grande parte da sociedade que não interage com essas pessoas. So somehow they're not in a very close circle of mindness. E de alguma forma, para essas pessoas, eles não estão num círculo muito próximo de pertinência. But anyone who's worked with homeless knows that once you start to get to know the people, maybe you're helping in one way or another, you get to know them, you realize actually there's so much similarity. Então, as pessoas que já trabalharam com os sem-teto, as pessoas moradoras de rua, sabem que quando você começa a trabalhar com essas pessoas, começa a conviver com elas, vocês percebem que tem muitas similaridades entre você e a pessoa. And when we feel that similarity, that means our circle of mindness is expanding. E quando nós sentimos essas semelhanças, significa que o nosso círculo de pertinência está aumentando. So it's important to do that kind of work that also helps to expand. Então é importante nós fazermos esse trabalho porque também ajuda a nós expandirmos nossas mentes. Okay.
Now we get to education, finally. E nós finalmente chegamos à educação agora. And I wrote true education. Ela escreveu ali no slide, está escrito true, que significa verdadeira educação. Meaning not just the thing of putting information. E não somente acumular e colocar seguidamente informação na cabeça da gente. Education in the sense that which liberates. Educação no sentido da educação é aquilo que libera. The word education actually means to bring forth what is within. E a palavra educação, na verdade, significa de trazer para fora aquilo que está dentro. So true education has to liberate the mind and bring forth that what is within. Então, a educação verdadeira, ela deve liberar a mente e trazer para fora, trazer para em evidência aquilo que está dentro. Now, in our idea, what is within? Então, naquela ideia que nós tivemos, o que está dentro? When I ask a question, you can answer. Quando ela pergunta uma coisa, vocês I don't podem. want questions right now, but I want answers. Ela não quer perguntas, mas ela quer respostas. O que ela perguntou? O que tem dentro da gente que a gente estava conversando antes? Não, porque voltando um pouco anterior, teve uma pessoa aqui atrás, irritadamente, que ouvi dizer, para de fazer intervenções, para mim. Quer dizer... É que não pertence ao nosso círculo, né? Não, quando ela pergunta, a gente pode responder. Não, quando ela tinha ser combinado, está uma voz irritada, saiu ali do fundo, também está só Tudo bem, vamos prosseguir a palestra, não vamos entrar nessas coisas para não quebrar o ritmo. Não, mas, por favor, tá? Não, tudo certo. Sem problema. irritadamente. Senhora, por favor. Foge completamente Sim, ao ok. objetivo. Está quebrando o fluxo da palestra, por favor. Tá? No entiendo. No problem. You don't need to I can understand. ignore. Okay. I So, can answer. Divinity. Divinity. Divindade. Okay, Okay. he can also answer. Divinity. That's why I was talking all this part about yoga, right? When we want to base our whole life on the idea that we are divinity, our education has to bring out that. E quando nós estamos querendo que toda... I've lost. Sorry, yeah, but that happens when I start to get... Yeah. Quando nós estamos baseando nossa vida na ideia de que nós somos divindade por dentro, a nossa educação ela tem que ajudar a trazer isso para fora. Veio. Got it. So, we have to develop the child physically, mentally, spiritually, socially, emotionally. Nós temos que desenvolver as crianças fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente e socialmente. So in New Humanist Education, there's an emphasis on teaching morality. Então, na educação neohumanista, a gente dá ênfase a ensinar a moralidade And idealism. e o idealismo. Why is morality so important? Por que a moralidade é tão importante? Morality forms the base for spiritual life. A moralidade ela forma a base para a vida espiritual It gives directions this way or this way. e dá direções, siga esse caminho ou aquele caminho. It helps to develop the sense, the ability to discriminate. E ajuda a desenvolver a habilidade de discriminação. Discriminação no sentido de discriminar, mas de ter a racional, And idealism in order to have a goal, to aim high. E o idealismo no sentido de ter um objetivo, de mirar adiante, ao alto. Okay. So, when I was in Malta, that small island in the Mediterranean, Quando ela estava em Malta, aquela pequena ilha no Oceano Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, we had a educational project in the poorest area. nós tínhamos um projeto social na área mais pobre da cidade, da ilha. Well, the project was called Centro de Peixe Peace, which means Sunrise Center. E o projeto tinha aquele nome que significa o projeto do Sol Nascente. So I want to use examples from the project to explain how we can teach certain values to children through education. E ela queria usar alguns exemplos do projeto para mostrar como nós podemos ensinar certos valores para as crianças. Instead of only talking theory, I think this way would be easier to remember. E ao invés de só falar de teoria, ela pensa que esse jeito de mostrando os exemplos vai ficar mais fácil
de passar o conhecimento. Okay. So Malta indeed is a tiny island. E Malta realmente é uma pequena ilha. Actually, on most maps, the word Malta, even the M, is bigger than the country itself. E na maioria dos mapas, a própria palavra, a letra M da palavra Malta é maior do que a ilha por si. So you see Italy is there, and you can't see Malta. O nome está ali, mas não dá para ver a ilha. It's famous for its beaches, É famosa pelas suas praias, the limestone buildings, architecture. pela arquitetura antiga. And this area where the project was is it's like mostly pedestrian area. You can't go in by car. You have to go all the steps if you want to get in. E essa área onde era o projeto é uma área onde só tem acesso para pedestres, a maior parte dela, que tem que subir todas aquelas escadas que apareceram na última foto ali. It has the highest rates of illiteracy, alcoholism, drug abuse, broken families. Tem a maior taxa de alcoolismo, famílias rompidas, drogas e tudo mais nessa área. This girl, for example, Essa garota, por exemplo, she was walking on the street barefoot any time of the night at the age of 3. ela estava andando pela rua, qualquer hora da noite, descalça. She would come in any time during the whatever classes was going on, even for the older kids. It's very noisy. She would sleep. E por causa disso, qualquer outra aula, durante as aulas, ela estava sempre dormindo, qualquer horário. And even seeing her change, you know that if it can happen to someone from such a background, education can help this much. E vendo a mudança que aconteceu na menina, a gente consegue entender que a educação ela tem o potencial de transformar uma pessoa que veio de um cenário, de uma situação tão complicada. Okay, so in Malta, English is extremely important. You can't go to higher education if you don't speak English. E em Malta, inglês, a língua inglesa é muito importante. Você não consegue ter uma educação mais elevada se você não souber inglês. It's an extremely Catholic country. É um país extremamente católico. And there are still Catholic priests who say yoga is the work of the devil. E ainda há padres católicos que dizem que a yoga é um trabalho do demônio. So when we came in there to do something, there's a lot of distrust. Então, quando eles foram lá para fazer um projeto, fazer alguma coisa, teve muito atrito. So we decided to teach English. Então, eles decidiram ensinar inglês. And you see, a language, you know, like when we in a normal school, like the school I went to, English itself is the goal. You have to pass this exam, and it's the emphasis on the language itself. Tá. E quando numa escola normal que eles ensinaram inglês, o objetivo seria aprender inglês, passar na prova e ganhar aquela graduação. But we can see language learning as language is a medium. Mas nós podemos ver o aprendizado de uma língua como um meio. A língua é um meio. And through that language, we can teach many different things. E a partir daquela língua, a gente pode ensinar muitas coisas. So officially, we were the English club, E oficialmente, eles eram um clube de inglês and we taught them many other things. e eles ensinavam muitas coisas. And the parents were happy because the children speak English. E os pais estavam felizes porque as crianças estavam falando inglês. Okay, so one way to we wanted. Oi. Som. E eles queriam, voltando, obrigado. E eles queriam que as crianças tivessem uma visão ampliada. That is the whole idea, right? The universalism. E aquela toda a ideia que foi mencionada, né? O humanismo e o universalismo. No. Okay. Yes, that was better. Sure, no problem. Before, when I spoke about geosentiment, Então, antes, quando ela falou sobre geossentimento,
So the way to overcome that is by meeting those other cultures, studying other ways. E o jeito de superar esse geossentimento é conhecendo as pessoas de outros países e entrando em contato com elas. So one thing we would do is we would bring in people from other countries. E para fazer isso, eles estavam trazendo pessoas de outros países. Even I was not Maltese, of course, but we would have visitors from other countries explaining their where their country was, what is the local food. Então eles tinham visitantes de muitos outros países vindo à escola e explicando como é que era o país deles, como é que era a culinária, tudo para as crianças. You can't see it here, but this is a Malaysian girl explaining about Malaysia. Não dá para ver, mas ali é uma garota da Malásia explicando para as crianças maltesas como é que era a Malásia. If you want to teach something to children, get them to play. Se você quer ensinar alguma coisa para as crianças, põe elas para brincar. So they would bring Malaysian games. E eles trouxeram o quê? Jogos da Malásia. These seem very small things, but the children will never forget that. São pequenas coisas, mas as crianças nunca vão esquecer. And planting those seeds over and over again of different cultures, different habits, different customs will make them more open-minded. Então, plantando essas sementes na cabeça das crianças de outras culturas, elas vão ficar mais com a mente mais aberta. Another way, of course, is through reading. E outra maneira é através da leitura. You learn a language, but what material do you use in teaching language? Você aprende uma língua, mas qual é o material que você vai utilizar para ensinar essa língua? The parents told us, our kids hate reading. Os pais disseram, nossas crianças odeiam leitura. So what we did, we'd have a reading club. E o que eles fizeram? Eles tinham um clube de leitura. Select books that explain all that are in the same spirit as yoga. E escolheram livros que tinham um conteúdo que está no mesmo âmbito, no mesmo campo do yoga. And get the children to read to a volunteer. One to one or two children to one volunteer. E faziam que as crianças lessem para um voluntário. Era um para um, né? Uma criança lia para um voluntário ou um voluntário lia para a criança. No need for classroom setting. They would love to lie on the floor or sit on the pillows and. Não tinha necessidade de montar uma classe, uma turma, né? Eles liam os dois, a dupla, sentados no sofá, no chão. So by reading, you can nourish their more universal ideas. E então, através da leitura, eles podiam alcançar essas ideias mais universais. Now we had a problem introducing yoga when we are still considered the work of the devil. Can you repeat the beginning of the phrase? We had problems introducing yoga. Que eles tiveram problemas ao introduzir o yoga, porque é ainda considerado como um trabalho do demônio. So we do exercise. Então eles faziam exercícios. But when we managed to get this hyperactive boy to relax for a few minutes, and his parents saw the picture, they never complained. Então, quando eles conseguiram fazer com que esse menino hiperativo relaxasse por alguns minutos, os pais deles não acreditaram. I think in terms of the yoga asanas, I don't need to explain much more. E a respeito das posturas de yoga, os asanas, ela não precisa explicar muito mais. It was chaos, of course. Era caótico, claro. Because these are the kids who come from completely chaotic backgrounds. E essas crianças, elas vêm de um cenário muito caótico. Who usually only listen if they're shouted at. E normalmente elas só ouviriam, dentro desse cenário, ouviriam a pessoa se as pessoas gritassem com ela. And the whole school system, this was after school program, right? Half days. Their morning time in normal school was around a similar system. Ok, então esse projeto ele funcionava fora do turno da escola. A criança ia para a escola de manhã e o projeto era à tarde. So one time actually the only way I could get the children to be quiet is I refused to teach them and I walked out. E teve uma vez que o único jeito dela conseguir fazer com que as crianças escutassem, parassem, foi que ela se negou a explicar mais nada, a ensinar mais nada e saiu. I'm a volunteer. I said I'm not wasting my time on you. Eu sou um voluntário e eu não vou gastar mais meu tempo em você. They were so shocked because that never happened in normal education. E eles ficaram tão chocados que passaram a prestar atenção, que nunca aconteceu isso na educação normal que eles tinham. But over time I found better ways. Mas depois ela achou jeitos mais eficazes.
one I will come later to is to teach responsibility. E o que ela vai falar depois é ensinar a responsabilidade. And the only way to teach responsibility is to give responsibility. E o único jeito de ensinar a responsabilidade é dar responsabilidade. If you ever find yourself teaching yoga to a group of ruly kids, make one of them the teacher. E se você quer ensinar yoga para um grupo de crianças levadas, faça com que uma delas seja o professor. And you become one of the students. E você vai ser um dos alunos. And you refuse to listen. E você se nega a ouvir o que o professor está falando. They'll realize very soon. E eles vão perceber rapidamente. So we even managed to do meditation. E eles também ensinaram para as crianças meditação. Can you see the difference between this photo and that photo? Dá para perceber a diferença entre uma e outra foto? We found that when these children who are in such a chaotic home situation and always a lot of TV and noise, when they finally calm down, they really relax. Então, eles perceberam que as crianças que viviam num ambiente muito caótico, muita televisão, muito barulho, que finalmente, quando eles meditavam, eles ficavam relaxados. Okay. I mentioned before morality. Ela mencionou anteriormente a moralidade. In yoga, the first steps on the path of yoga are 10 principles of morality. E no yoga, os primeiros passos são 10 princípios de moralidade. So I know some of you are yoga students, or maybe even yoga teachers. Are you familiar with those 10 points? E ela sabe que muitas pessoas aqui conhecem yoga e algumas podem ser até professores. Então ela está perguntando se vocês conhecem quais são esses pontos. Some yes, some no. Alguns sim, alguns não. Okay. I said earlier that morality is the base for spiritual life. Ela disse anteriormente que a moralidade é a base para a vida espiritual. And that's a compass. Isso é uma bússola. That it will give you direction. Isso vai dar a direção. Another way to look at it is that these 10 principles help to cultivate that love. E que esses 10 princípios ajudam-nos a cultivar aquele amor. So the first point, which normally we say is non-harming, O primeiro ponto normalmente significa não violência. more correctly means not to obstruct anyone's progress. E mais corretamente significa de não obstruir o progresso de ninguém. So what does this mean? E o que isso significa? Some examples. Exemplos? Alguém quer dar um exemplo? I only know one name, Nandini. I mean, unless I ask Darandini, but I'll give you a break. Nandini, pode falar? Dá um exemplo para nós. She said, take the life of one being. Right. To not take the life. To take, it's to harm. To take. Right, yeah, okay. She's giving a counter example. Yeah. Okay. Yes. When we talk about physical, mental and spiritual, Quando nós falamos do físico, do mental e do espiritual, it's quite clear we harm others when we take their life. é muito claro que nós machucamos ou ferimos alguém quando nós tiramos a vida daquele ser. But earlier I said it's not only not to harm, it means not to obstruct one's progress. E como ela falou anteriormente, não significa só não ferir, significa não obstruir o progresso. So okay, we have one physical example. What about psychic? A Nandini deu um exemplo físico, mas ela gostaria de um exemplo psíquico, humano. Ela falou que I will repeat in Portuguese and then repeat. Ela falou que a educação tradicional que não estaria dando o suporte adequado para o progresso da pessoa. She asked, maybe the education, the current education that's going on, is not giving the proper support for people to
Progress. Make progress. Yes, correct. É isso, corretamente. What about if she wants to do meditation and you're making a phone call right next to her? E imagine que ela está querendo fazer meditação e você está do lado dela fazendo uma ligação telefônica. O que seria isso? You are obstructing her spiritual progress. Você está obstruindo o progresso espiritual dela. For example, okay. Um exemplo. So there's many ways in which we can be more aware to not obstruct others' progress. Então, há muitas formas de a gente ficar mais consciente de como não obstruir o progresso dos outros. Okay? Certo? Okay, second one is benevolence. Benevolence in the sense that what I say, what I think should be guided by the spirit of welfare. O segundo é a benevolência. A benevolência no sentido de que tudo que eu penso, falo e faço estaria direcionado no sentido do bem-estar espiritual. Example. Um exemplo? I had a car crash Ela teve um acidente de carro and my mother calls afterwards. e a mãe dela liga para ela And she tells me someone died and she's very upset. e ela diz que alguém faleceu e ela está muito triste. And she asks, how are you? E ela pergunta, como você está? I've just had this car crash. E ela já acabou de ter esse acidente de carro que a mãe dela não sabe. She's far away from me, other country. E ela está longe, em outro país. What do I do? O que ela faz? I say, I'm fine. Ela diz, tá tudo bem. She was grieving. She was already upset. If then I say, well, you know, I just had this car crash and actually everything hurts and I don't know yet. The doctor didn't tell me yet. E ela, a mãe dela já estava triste. E se ela falasse para ela que teve um acidente de carro, eu estou toda machucada aqui e tudo, ia piorar a situação. Afterwards, I told her a few months later. E depois ela disse para ela, alguns meses depois. I said, why did you not tell me? E por que você não me disse? Disse a mãe dela. Because I was thinking, I need to make sure she doesn't get more upset. E porque ela estava pensando, eu tenho que ter certeza de que eu não vou fazê-la ficar mais triste do que ela estava. So sometimes it means we may not tell the complete truth. E isso significa que às vezes nós não precisamos ou não devemos dizer a verdade completa. The guiding factor should be welfare. O fator guiante, o guia deve ser o bem-estar. Okay, third point, non-stealing. Terceiro ponto é não roubar. Clear, no? Claro. Easy one. The fourth one, not to indulge in more than you need for your persistence of life. E o quarto é a não indulgência, o que significa você não ser indulgente, não ter mais ou ir atrás mais do que você precisa para manter a sua vida. Why is that important? Por que isso é importante? Nós temos recursos físicos limitados. We have limited Physical resources. resources. Yes. But how about on your personal level? Usually when I teach meditation and I have to explain these principles before, I would tell that, what people need is different according to their situation. E quando ela está ensinando meditação, explicando para as pessoas, ela traz o conceito de que que cada pessoa precisa é diferente uma da outra. What I may need is less than what you would need if you have a sales job. O que ela precisa talvez seja menos do que o que você precisa. And then I would say, but nobody needs 30 pairs of shoes. E que ela pode dizer também que ninguém precisa de 30 pares de sapatos. Until one of my students said, but I've got 100 pairs. E mais uma dela falou, não, peraí, eu tenho 100 sapatos. And only 2 feet. E só apenas 2 pés. What happens if someone has that much more than they need? E o que acontece se alguém tem tanto mais, como foi esse exemplo, do que ele precisa? She told me in the morning, I don't know what to wear. Ela falou para ela que de manhã ela não sabe qual sapato usar. The mind gets cluttered. A mente, ela fica paralisada.
if you want your spiritual goal, we have to stop going after all the physical stuff and keep our hands busy with those. Então, se você quer levar uma vida espiritual, a gente tem que parar de ficar correndo atrás das coisas físicas e deixar a sua mente ocupada com aquilo. Okay, then the fifth one, try to see that everything is part of one consciousness. E o quinto é tentar ver tudo como parte da unidade, uma coisa só. See everything as one same ocean. Tudo como um único oceano. Okay. To keep body and mind clean, pure. Manter o corpo e a mente limpos é o sexto. Through what you do on the outside, what you put inside, Através do que você outside, physical outside. através do que você faz por fora, do que você põe para dentro. But also what we read, what we see, what we discuss. E também aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você discute. When you meet other yoga practitioners, do you discuss the new things you've been reading or do you gossip? Quando você conhece, eu estava falando com seus amigos que fazem yoga, vocês falam sobre as coisas que vocês estão descobrindo no yoga ou vocês fazem fofoca? Okay. The second one on the right, to do things at some expense of yourself, some hardship for yourself, in order to help someone less fortunate than you. O segundo é fazer alguma coisa que seja sacrificante de alguma maneira para você, em benefício dos outros. That too will help to expand your mind. Isso também ajuda a você expandir a sua mente. The third one, contentment. E o terceiro é contentamento. To be satisfied with what you have, at the same time always trying to improve. Que significa que você está satisfeito com o que você tem, mas ao mesmo tempo você está sempre tentando melhorar. And the final two, spiritual study, food for the mind. E o quarto é o estudo espiritual, que é o alimento da mente. And to make spiritual effort. E o quinto é fazer esforço espiritual. Now, as I said, when you teach the children, I can't tell them the way I told you now. Mas quando vai ensinar isso para as crianças, ela não pode dizer dessa maneira como ela disse para nós. So we need to teach values that represent this. Então ela precisa transmitir valores que representem esses conceitos. Earlier I mentioned we have to teach responsibility by giving responsibility. E anteriormente ela falou que a gente precisa ensinar a responsabilidade e através de dar a responsabilidade. How much freedom do you give to children? Quanto de liberdade você dá à criança? How much freedom can you give to children? Or to Quanto- adults, actually, for that matter, as a matter of fact. To adults, the same question applies. E quanta liberdade você pode dar para crianças e quanta liberdade você pode dar para adultos? To that extent that they can deal with the consequences of their actions. Na extensão na qual eles podem lidar com as consequências dos atos que eles vão estar executando através daquela liberdade. So an easy way to start is we would get flowers, one for each child. Um jeito fácil de começar é fazer com que as crianças cuidem de uma flor, uma para cada criança. And they learn to take care. Eles aprendem a tomar cuidar da flor. And then they learn there's a relationship between what you do and the result that you get. E eles aprendem que tem uma relação entre as coisas que você faz e o resultado. That you can't just do it whenever you want. E você não pode fazer só do jeito que você quiser. These flowers never dried up. In fact, they were almost drowning. As flores, elas nunca elas ficavam secas, né? Na maior parte dos casos, eles estavam afogando as flores. And these kind of things can be done in any setting. They can be done in a formal school setting too. E essas coisas podem fazer em qualquer ambiente, até no ambiente de uma escola normal. So we would, again, under the idea of this is the English club, you're learning English, we would take them to environmental projects. E também como na ideia desse clube de inglês, que era o projeto, eles levavam eles para Environmental project? para projetos de meio ambiente, né? So once again, they learn about nature, which is beyond their little self, their little family. E novamente eles estavam aprendendo sobre o meio ambiente, que está além do pequeno eu, da família que eles viviam. So from that, we would move on
to recycling. E a partir dali eles passaram para a reciclagem. And in a new humanist way of imparting education, you don't just go and tell them about it. You let the children experience. E no jeito não humanista de ensinar os conceitos, você não vai e só fala o que é para pessoas. Faz com que ela vivencie aquilo. So instead of giving them like the blue bin, the red bin, and the green bin for whatever, glass, paper, and glass, paper, plastic, we would let them make their own. Então, ao invés de só ensinar para as crianças, a lata azul é para isso, a lata vermelha é para aquilo, a lata verde é para aquilo, eles fizeram com que as crianças fizessem suas próprias latas de lixo para fazer a coleta seletiva. And then they have an interest to put it in their box. Because it's not something that is being imposed. It is something that is theirs now. This is an important concept. E aí as crianças tinham a vontade de colocar o lixo na lixeira certa, porque que elas fizeram aquela lixeira. Então aquela limite do que é meu e que não é foi expandido. You know, this whole idea of mineness, my circles, right? When it applies in many different ways. When a child feels this is mine, they will take care of it. But if it feels like that's something the teacher told us to do, it won't work. Então, esse conceito do círculo se aplica em várias coisas. Então, quando a criança ela sentir que a lixeira é minha, vai funcionar. Não vai ser só uma coisa do que a professora me ensinou que a colorida é assim e tudo. So one concept in New Humanist Education is that the teacher is a guide. A guide to... Oh, sorry. Um conceito na educação humanista é que o professor, na verdade, é um guia. A guide to guide a child through like its discovery of life, of the universe. Guiar a criança através da descoberta dela do universo. Which is different than I know, so I will teach you. Que é bem diferente do eu sei, então eu vou te ensinar. When you have, of course you all have met a small child. They just learn to talk. What do they ask? Why? Why? Todos nós conhecemos crianças pequenas e o que elas fazem? Elas perguntam por quê o tempo todo. Often, after they've gone to school for a few years, they don't ask anymore why. E depois que elas vão para a escola por uns anos, eles não perguntam mais o porquê. Their curiosity is stifled, you know. A curiosidade delas é um pouco restringida, aleijada. Not all, of course, but some. Não todas, mas em grande parte. But rather, we should, if a child naturally wants to learn, we should cultivate that, and we should guide them so it remains safe and in the right track. Então, se uma criança ela está realmente querendo aprender, a gente deve usar essa curiosidade e levar ela para o caminho certo para que ela possa aprender. Okay, so it's not the teacher talking down, but it's rather the teacher guiding the child. Então não é o professor só falando e ensinando, é o professor guiando a criança para as experiências. Children in Malta, at the age of 7, in that area, they wear makeup. E aí em Malta, as crianças daquela área, de 7 anos, elas usam maquiagem. And I mean, you know, it's all the pop culture and everything very strongly. E vocês sabem que a cultura pop está lá muito fortemente. So if you want to make something interesting, you have to relate it to them. Se você quer fazer uma coisa interessante, você tem que se relacionar com isso. So we made recycling interesting to these girls by making recycling fashion. E elas fizeram a reciclagem parecer interessante para essas meninas através de fazer uma moda de reciclagem. And as you can see, they're all in it. E como vocês podem ver pela foto, todas elas estão adorando. You need to capture the child's whatever they're passionate about in teaching the values that you need to teach them. Você tem que pegar aquilo que a criança gosta de fazer e ensinar os valores que você quer ensinar a partir daquilo. If I would come in there and say to these girls, look, I mean, you're 7 years old, get rid of that makeup. Se ela chegasse na sala e falasse, vem cá, você tem 7 anos de idade, tira essa maquiagem.
and this is the recycling, and this is good for the earth, and this is what you do, it won't work. Se ela chegasse e falasse, não, isso, você tira a maquiagem, ó, isso aqui é reciclagem, isso aqui é bom para o planeta e você tem que fazer isso aqui. Não ia funcionar. Instead, they love all the colorful fashion stuff. E, por outro lado, elas gostaram, adoraram de utilizar aquele reciclagem como moda. So we make the curriculum accordingly. Então, eles fizeram o currículo. Because the goal is not that they do what I do. The goal is that they have those values inside themselves. E o objetivo não é eles fazem o que eu, o professor, faço. O objetivo é com que eles criem aqueles valores. Another way we would use all the recycled the garbage materials is to use art, to make art. E outro jeito de fazer os materiais recicláveis é fazer arte. And then of course we discuss the ocean, and it's a tiny island, so the ocean is. E eles falaram nesse momento sobre o oceano, e como é uma pequena ilha, o oceano significa muito para as crianças. So when we asked them to draw whatever is in the ocean. E quando eles pediram para as crianças desenhar qualquer coisa que estivesse no oceano, SpongeBob, SquarePants was there too. Bob Esponja. Desenharam o Bob Esponja. If we would teach them about mountains and water systems in that way, there would not be a point. It doesn't relate to their world. E se eles ensinassem para as crianças a respeito de montanhas, não ia funcionar, porque não tem relação com o mundo que eles vivem. But they know about the beaches being polluted. They know about jellyfish. So again, you have to, whatever you're teaching, make it relevant to them. Mas eles sabem, no caso de Malta, a respeito da poluição das praias, sabem das águas vivas e dessas coisas. Então tem que fazer o ensinamento que você está fazendo se relacionar com a vida da criança. Still part on the taking care of the earth theme. Ainda parte do tomando conta cuidando da terra. You can teach science. Before I mentioned language, right? Language is you can choose what you teach through the language. Como ela falou anteriormente, a língua você pode escolher o que você vai ensinar por meio da língua, certo? In the same way, you can choose how you teach science. Da mesma maneira, você pode escolher o jeito como você ensina a ciência. So of course we did renewable energy. E claro que eles ensinaram energias renováveis. And when it's hands-on, you have the children's attention. It's hands-on. They were making their own water heaters. Então, as crianças, quando elas estão trabalhando numa coisa, colocando a mão na massa, elas focaram a atenção no trabalho. The week after, the parents would come saying, "What did you do? They keep talking about hot water to me now. They want to make hot water on the roof." Eles fizeram um aquecedor de água, né? E aí os pais das crianças chegavam e perguntavam: o que vocês fizeram com elas? Agora elas estão falando de aquecedor de água, tudo, o tempo todo. Okay. Another value we really want to teach, of course, is cooperation. Cooperation. Before that. The value we want to teach. E depois outro valor que elas queriam ensinar é a cooperação. Maybe I shouldn't say teach, but we want to cultivate. Right? E não ensinar, mas elas queriam cultivar nas crianças o valor da cooperação. Do you know the game called musical chairs? Musical chairs? Musical chairs? Vocês conhecem? Chairs. Ok. Vocês conhecem as danças das cadeiras? So what do you normally do? O que normalmente você faz na dança das cadeiras? The music stops and then people have to find a chair, yes? As pessoas ficam, a música acaba e você tem que achar uma cadeira. And then you take one chair away and then whoever doesn't get a chair is out. Yes? E você tira uma cadeira e quem não sentou sai do jogo. What does that teach? O que isso ensina? It teaches is either you or me. Ensina, é você ou eu. Right? And there's only one chair and it's going to be mine. Que só tem uma cadeira e essa cadeira vai ser minha. It's not really what we want to teach. It sounded to me always just like an innocent children's game, but actually thinking about it, that's not what I want to base my life on. Então parece um jogo inocente de criança, mas essa ideia de que é você ou eu, né, é realmente o que a gente quer ensinar para as crianças. Do you know the other version? Vocês sabem a outra versão do jogo? The cooperation version? A versão cooperativa do jogo?
Well, we didn't actually have chairs. That was one problem. We didn't have enough chairs. Eles não tinham cadeiras suficientes. So what we had is a big towel. Or you can have a rope, to demarcate one area. Eles não tinham muitas cadeiras, mas você pode usar toalhas ou usar uma corda para demarcar uma área. And as the music is playing, everybody, as you can see, is going around. E assim, enquanto a música está tocando, todos estão indo em volta. And then when the music stops, E quando a música para, they have to get onto that area, yeah? eles têm que entrar naquela área. Like this way. Yeah? Dessa maneira. Now, then the music starts again. And every time we would make that area a little bit smaller. Instead of taking one chair away, we make it smaller. E toda vez que a música parava e recomeçava, eles faziam com que aquela área ficasse cada vez menor. And everybody has to fit on. E todos têm que entrar dentro. If you do this with chairs, means that in the end, all the children are sitting on top of each other on one chair. E quando eles tinham as cadeiras, significava que todas as crianças no final do jogo estavam sentadas todas numa cadeira só, uma em cima da outra. So what happens here? O que acontece aqui? Together. Eles estão juntos. It's not you against me. It's we together have to make this work. Não é eu contra você, é nós juntos temos que fazer isso acontecer. So in this way, you can change these games in a way that they cultivate that spirit that we want to bring out. E dessa forma, a gente pode mudar esses jogos para trazer aquele espírito que nós queremos cultivar. What a difference it makes if we learn that the only way we're going to survive is when we work together. E imagine a diferença que faria, o que faz a gente aprender que o único jeito da gente sobreviver é a gente trabalhar junto. Instead of it's the survival of the fittest. E ao invés de a sobrevivência daquele mais ágil. This is a very simple example. I mean, it's a simple game. We only had a towel and some music. É um jogo simples, mas a gente só tinha uma música e uma toalha. But I think it very well conveys the idea of that cooperation that we have to instill in children. Mas que ele traz muito bem a ideia que eles queriam trazer para as crianças. Yeah? Inclusion. Inclusão. In the same way, to do projects to respect animals. Da mesma maneira, fizeram projetos para ensinar as crianças a respeitar os animais. Remember, we only gave them plants so far. We had them look after plants. Ok. E anteriormente eles só tinham dado plantas para as crianças cuidarem. And before we let them deal with real animals, we discussed a lot about animals. E antes deles deixarem as crianças lidarem com os animais de verdade, eles conversaram bastante sobre animais. Because there is this funny distinction, right, between animals that, like, we can't imagine people eat cats and dogs. Maybe in China. Yeah, I know. Então, mas tem por quê? Porque tem uma distinção esquisita sobre, a gente não consegue imaginar muito bem uma pessoa comendo cachorro, gato. But, everybody knows what sausages are made from, right? Other animals are not that lucky. Mas alguns animais não são tão sortudos assim. Todo mundo sabe do que salsicha é feito, né? So you can do games and puzzles with children related to all animals. Então você pode fazer jogos com as crianças relacionados a todos os animais. So in order to teach respect, we have to. It's not something like you have to respect this and this. They all know that. Para ensinar o respeito, não dá para dizer, você tem que respeitar isso e aquilo. Todas as crianças já sabem isso. Mas all these children have been going through Catholic schools. Todas essas crianças estavam indo a escolas católicas. And then you have a lot of extra Catholic classes after school also. E também havia muitas turmas extra classe na escola católica. They've all been taught and told that they should respect others, love thy neighbor. E eles todos foram ensinados que eles deviam respeitar a todos e amar os seus vizinhos. They've all learned about their cultural heritage. Todos eles aprenderam sobre a sua cultura. Yet they vandalized many things. Mas mesmo assim eles vandalizavam muitas coisas.
Malta has the oldest freestanding buildings in the world, ruins, older than the pyramids. Malta, ela tem os prédios as construções mais antigas do mundo, mais antigas que as pirâmides. But many times people would go and spray paint there. Mas muitas vezes as pessoas vão fazer pichação lá. These children are from the at-risk group. They're at risk of getting in. E essas crianças faziam parte do grupo de risco, digamos assim. So we would contact the people who look after the temples. Então eles contactaram as pessoas que cuidam dos templos. And they'd be very happy to have these children visit and learn, so that over time, they will not be, when they grow up, they will not be the one vandalizing. E eles levavam as crianças para conhecer esses templos, para que eles pudessem conhecer e não ser um daqueles que iriam vandalizá-los quando ficassem mais velhos. Now, most schools or curricula would teach arts and crafts, or no currículo da maior parte das escolas está incluído artesanato e arte. so we would combine arts and crafts with their cultural heritage. Então, na escola, no projeto da Didi, eles combinavam essa parte de artesanato e arte com a cultura do país. After visiting the temples, they would make artworks, painting and clay, to recreate what they saw. E depois de visitar esses templos, eles faziam trabalhos de arte para recriar aquilo que eles viram nessa visita. We asked them about what they learned. E eles perguntavam para as crianças o que elas tinham aprendido. And this statue, I'm not sure if you can see it all the way from there, it's called the Fat Lady. E essa estátua é chamada de a mulher gorda. And when the lady was showing them around the temples, they said they are not sure if it's a woman or a man. E quando a guia da visita estava mostrando o lugar, ela falou que não sabia se era um homem ou uma mulher, a estátua. Afterwards, one of our students said, "It's very easy." E dos alunos disse, é muito fácil. They should have checked the shoes. Você devia olhar os sapatos. If it's high heels, it would have been a woman. Se é salto alto, seria uma mulher. So we actually made a book out of all their artworks and their comments. They are not forgetting what they learned that day because it was hands-on. It wasn't from a book, they were studying it. E eles lembraram tudo aquilo que eles disseram, que eles viram naquele dia, porque eles botaram a mão na massa, não foi uma coisa que foi passada e dita simplesmente para eles. Okay. In the same way, you see, when it looks like this looks like a holiday, yes? Isso parece um fim de semana, né? Parece um dia de feriado. Well, it is. It's a one-day tour around the island. Que realmente é um passeio de um dia ao redor da ilha de Malta. When I said earlier, when we teach responsibility, we have to give a certain amount of responsibility. E quando ela falou antes, quando a gente quer ensinar responsabilidade, a gente tem que dar uma certa quantidade. So we make it very clear that if you want to come on this trip, these and these are the guidelines. If you can manage that, you are welcome to come. Então, para deixar bem claro que se você quer vir nesse passeio, essas são as direções, as regras. Então você tem que segui-las. And if you don't, well, then we're back to treating you as 4-year-olds. E se você não seguir, então a gente vai voltar a tratar vocês como crianças de 4 anos. So in this way, through very fun activities, children learn, okay, my responsibility is this much. If I don't, there's a consequence. Next time I cannot come. Então, através disso, as crianças facilmente aprenderam que aqui é minha responsabilidade. Se eu for até aqui, ok. Se não, vou perder essa liberdade. This is not the same as what happened when I explained this idea to one teacher. Isso não é o mesmo que aconteceu quando ela explicou essa ideia para uma professora. One time I was working in a school in India. Uma vez ela estava trabalhando numa escola na Índia. And I had to teach the teachers. E ela teve que ensinar os professores. I was trying to convey this idea of responsibility. Ela estava tentando trazer essa ideia de responsabilidade. Because for our own lives as adults, right? How we can manage our own life in the sense that I know what to choose. I know this is the right choice to make. This is the
healthy habit, healthy thing to do. You know, like I need to have this idea of that there's a relationship between what I do and the consequences. E até para a nossa vida adulta, né? A gente tem que ter um discernimento do que eu devo fazer, o que é o melhor, o que eu devo comer, o que eu devo fazer. Yeah, so it's very important to teach that for our success in life. It's very important to know the cause and effect. Tá. E para o nosso sucesso, para nós termos sucesso na vida, é bem importante que a gente saiba a relação entre a causa e o efeito. And so when I was explaining this to the teacher, they said, yes, I always do this. I said, if you don't listen to me, you will not go home to mommy this afternoon. Quando ela estava explicando isso para o professor falou, eu faço isso toda hora. Eu falo assim, falando para a criança, você não vai para casa hoje à noite se você não seguir isso que eu estou falando. But that's too unrealistic. Mas isso é muito não realista. That is teaching fear. Isso é ensinar o medo. But if you say, well, if you don't do this, then next time you cannot come, or you cannot go outside, or some reasonable consequence that you can really execute. Not that you're not going to give the children back to mommy. Então seria melhor que ela introduzisse um conceito, por exemplo, você a próxima vez não vai poder vir aqui, ou você não vai poder sair. Não uma coisa não realista, que é você não vai voltar para casa, você não vai ir para sua mãe depois daqui. This reminds me of another way that makes a difference on how you teach children. Isso faz ela lembrar de mais uma maneira que faz diferença da maneira como você ensinar uma criança. When you are running in the school, what does your teacher tell you? Quando você está correndo na escola, o que a sua professora fala? Don't run. Não corra. When you're talking in class, what does your teacher say? Don't talk. Quando você está falando na aula, o que a professora fala? Não fale, não. Don't do this, don't do that. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Our whole idea of yoga and meditation is based on the idea of as you think, so you become. A ideia de yoga e meditação, a gente traz a ideia de o que eu penso, eu me torno. Você se torna aquilo que você pensa. Ideating on the idea of the ocean, you become the ocean. Pensando na ideia do oceano, você se torna o oceano. And your mind cannot understand no. E a sua mente não consegue entender o não. If I tell you don't think of a pink elephant, e se ela te disser para não pensar num elefante rosa, you were thinking of a pink elephant just now. Você vai pensar num elefante rosa. So when the teacher will say don't talk, don't run, don't this, don't that, all those things are in your mind. E quando o professor está falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, todas essas coisas estão na sua mente. So what can we say instead? O que nós podemos dizer ao invés? How can we positively guide children? Como nós podemos guiar as crianças positivamente? How do you say don't run without saying don't? Como a gente diz não corra sem dizer não? Walk, put your walking feet on, Dada. A gente diz ande, caminhe. Yes. Okay. So, in the way we discuss or we correct children, there's a big difference if we say don't run or please walk. No jeito como eles ensinam as crianças, há uma grande diferença entre dizer não corra e caminhe, por favor. Because what happens if we keep saying don't, we break the children's confidence. Porque se você continua dizendo não, isso acaba com a confiança da criança. Because everything you were doing was no. E tudo que você faz é não. Right? É errado. And if you want to be successful in life, or if you want the children to be successful in life, one of the things you need is confidence. E se você quer ter sucesso na vida e quer que as crianças tenham sucesso na vida, você tem que ensinar confiança para elas. How can you teach confidence? Como você pode ensinar confiança? Oh, yeah, very good, very good. Então, traduzindo. Is anyone afraid of public speaking? Yes. Deixa eu traduzir, ela respondeu em inglês. Oh, sorry. Ela falou, Portuguese to me also. What are you doing? But you understand? Ela falou que uma maneira é você dar o suporte para a criança, de falar, não, você é o melhor nisso, você é o melhor nessa outra atividade. And then I said, who's afraid of public speaking? E alguém tem medo de falar em público? Aqui?
We need to hear. Della Radhanand, who spoke yesterday, I'm sure. So one thing to do is when the children are shy, you guide them to do what they're shy to do. You guide them to do what they're afraid to do. Então, quando a criança ela é envergonhada, ela tem vergonha, tem timidez, você leva a criança, guia ela a fazer aquilo que ela que ela não é tímida e aquilo que ela não tem timidez, o medo de fazer, né? When I was little, we had to get up in the front of the class and speak about one topic for 10 minutes. E quando ela era pequena, ela tinha que levantar, quando era criança, tinha que levantar e falar na frente da turma durante 10 minutos algum tópico. Most of us were so nervous, we would just remember the whole 10 minutes and we would just repeat everything very fast. E a maioria deles estava tão nervoso que eles tinham que só durante a noite treinar e depois só repetia tudo bem rapidamente na hora da classe. You know that style. You don't do that. Vocês conhecem esse estilo? Another way to do it is let the children express. So we would have like evening programs where we'd invite all the parents and the children would be acting, E singing. outra maneira de fazer é eles tinham programas no final da tarde que eles chamavam os pais para fazer as crianças fazerem apresentações. Which also was a way to introduce yoga to the parents. E aí também era um jeito de trazer e introduzir yoga para os pais das crianças. If they see that the children perform together happily, we can't be the work of the devil, can we? E se eles vissem que as crianças estão trabalhando juntas de uma maneira harmônica, isso não pode ser não pode ser uma coisa do demônio, né, o yoga. And I'm missing one caption. When we're talking about physical well-being, we can't just only talk about it. We have to get the children to do it. E quando a gente está falando do bem-estar físico, a gente não pode só falar disso, a gente tem que botar as crianças para fazê-lo. So we would have an athletics program, E eles tinham um programa de exercícios, which maybe is not that strange in some countries, but in poor areas it's very unusual. o que pode não ser estranho em alguns países, mas nas áreas pobres pode não ser tão comum. To the point that we would even get all the children to race together. E eles chegaram ao ponto de conseguir colocar que todas as crianças fizessem uma corrida juntas. Okay. We would go outings for the whole weekend, so they have to learn to manage themselves. E às vezes eles tinham saídas para o final de semana inteiro e as crianças tinham que aprender a gerenciar as coisas delas. Most of these children had never slept outside their own house for a day. A maioria dessas crianças nunca tinha dormido fora de casa por um dia. And of course then you can teach all the other things of the environment, the healthy habits. E claro que nessa oportunidade você pode ensinar todas as coisas de hábitos salutares, hábitos saudáveis e do meio ambiente e tudo mais. So that was the healthy food which was Ali mostrou a alimentação, né, alimentação saudável. Que bonitinho. Very cute. Well, again, when you can of course bake cookies with any kids, right? Easy thing to do. Você pode ir lá e fazer biscoitos para as crianças. But if you want to make it something that they will remember, you get them to dress up. Make them experience it like a real thing. It's not I am teaching you cooking. You're the chef now. Se você quer que as crianças lembrem, você faz elas se vestirem, faz elas serem o chefe. Não é que eu estou ensinando, você é o chefe agora e você está fazendo. So I mentioned briefly before idealism. E ela mencionou rapidamente há um tempo atrás idealismo. Small children dream. Crianças pequenas, elas sonham. We shouldn't stop them from doing that. They should still continue dreaming. A gente não deve fazer com que elas parem de sonhar, elas devem continuar sonhando. Magic. Mágica. We got magic in the classroom. E a gente tinha mágica na sala de aula. And when this boy actually, Esse garoto, na verdade, he was in a very bad situation at home. ele estava numa situação muito complicada em casa. He had always only been angry, E ele estava sempre nervoso, irritado. neglected by his mother and father. E ele era negligenciado pelo seu pai e pela sua mãe. For him to think that you can help him dream is a very big step. E para ele acreditar que você podia fazê-lo sonhar era um passo muito longo. But when we rescued this little kitten, Mas quando eles resgataram esse pequeno gatinho, he started to show love for the first time. ele começou a mostrar amor pela primeira vez.
If we can continue that same transformation that children go through so easily when they're young, to give them some goal to go towards that. Can you break the phrase in the middle? It was Yes, too okay. long. I stop? No. Ah. The phrase can you start again and break in the middle? I'm sorry. I don't always remember what I said. When it's very easy for children to dream without putting boundaries for themselves. É muito fácil para as crianças elas sonharem sem colocar limites para si mesmo. Anything is possible. Tudo é possível. It's usually the circumstances or education system that puts the limitations on them. Normalmente são as circunstâncias ou o sistema de educação que põe os limites. Instead, our education system has to be supportive of that dreaming for them, that there is no limit to what they can do. E, na verdade, o nosso sistema educacional ele teria que se colocar dessa maneira que não há limite para eles, para o que eles podem sonhar. Because the potential of the universe is within them. Porque o potencial do universo está dentro deles. The essence, the divinity is within them. A divindade está dentro deles. And when in yoga we are trying, now as adults, we are all trying to attain our spiritual goal. E como adultos no yoga, nós todos estamos tentando atingir o nosso objetivo espiritual. The same we have to keep instilling in the children. E o mesmo nós devemos trazer para as crianças. So there's a lot of theory behind New Humanist Education. Há muita teoria por trás da educação neohumanista. But I don't want to present only the theory. Mas ela não quer apresentar somente a teoria. So I've been trying to show through different examples how a different approach in education we can stimulate the progress on all levels. E ela queria mostrar através de diversos exemplos e abordagens como é que a gente pode trazer esse desenvolvimento das crianças. And I just have enough time for question and answer, actually. I have 15 minutes. Yeah. Yes, but that's what I want to leave that time for. I don't have to rush at 12 o'clock. Huh? Okay. Okay, so you're finished? Okay. That's not actually what I said. That's his translation. Vamos abrir para as perguntas e respostas agora, no tempo que a gente tem restante ainda. Passou para uma lista de presença, as pessoas que quiserem preencher. Se alguém não preencheu ainda, tá? E gostaria, preencha aqui e, caso queira, a gente manda um e-mail pro e-mail do festival, que é o Festival de Yoga 2016@gmail.com, e a gente emite para vocês o certificado de que vocês compareceram nessa palestra, tá? Podemos, então, quem quiser tiver uma pergunta, pode levantar a mão e perguntar. A gente vai um por um. Andine? She's asking if everything that you showed here, it was inside that English club. Foi. You see, I was the foreigner, and in the beginning I didn't speak any Maltese. So it was very easy to keep everything under the English club. Como ela era também estrangeira e no início ela não falava nada de maltês, que é a língua deles lá, foi muito fácil ela colocar tudo dentro desse clube de inglês. Because the foreigner was there, so of course it has to be in English. Porque o estrangeiro estava lá, então, claro, tem que ser inglês. I remember this is just an incident. One little boy, maybe 8 years old. Um pequeno garoto de talvez 8 anos de idade. Because I couldn't speak Maltese, actually by that time I could understand a lot, but the children were told they should only speak English to me. Naquela época ela não conseguia falar maltês direito, mas aí as crianças tinham que falar o inglês com ela. So he came to me, and he was very poor academically. In school they always told me he was stupid. E essa criança no colégio ele não era um bom aluno e todo mundo falava para ele que ele era ele não era bom. It's okay, your time is almost up.
So he was always afraid to make mistakes. Right? Então ele estava sempre com medo de errar. And then one time he came to me and says, they call me Miss Didi. E eles chamavam ela. Uma vez ele veio falar com a Didi, eles chamavam ela de Miss Didi. Miss Didi, can I drink my tree? Ele falou, Didi, Miss Didi, eu posso beber a minha árvore? Of course he meant to say, can I water my plants? E claro que ele quis dizer que se ele pode botar água na plantinha dele. But he didn't know all the exact words. But you know, plant and tree is close enough, and drinking is water too, you know? Ele não sabia exatamente as palavras, mas ele sabia que a planta e a árvore eram semelhantes e beber e colocar a água também era parecido. Então ele falou assim. So I replied saying, of course you can water your plants. E ela respondeu, claro que você pode colocar água na sua planta. So all of this could fit under the English banner, E tudo isso poderia entrar dentro desse escopo do inglês, justify it to the parents. para justificar para os pais. And the parents were never complaining because they saw the children improve English and they saw them come up to me confidently speaking funny English. E os pais ficavam satisfeitos porque eles viam o progresso das crianças e viam elas falando inglês e viam eles falando com a Didi um inglês engraçado. So for as far as the parents were concerned, the children were learning English. And any school has outings, so we also had outings. We just chose the outings differently. E a preocupação dos pais era que as crianças estivessem aprendendo inglês. E elas estavam aprendendo. E, por exemplo, todas as escolas têm essas saídas. Eles só escolheram diferentemente elas. And we never used books. E eles nunca usaram livros. We'd use songs and dance and dramas and Eles usam não usavam livros, usavam músicas, dança, outras coisas. the key being like if you guide them as a journey of discovery, there is no learning from a book needed. E se você ensina como uma jornada através de aprender, não tem necessidade de aprender do livro. Of course, we need to learn language properly. I'm not saying the academic side is not important. Ela não está dizendo que a gente não tem que aprender a língua de maneira correta, que o lado acadêmico correto tem que ser descartado. But you can learn from books. Mas você pode aprender de livros. For example, when Oh. we're doing things about animals, we'd have jigsaw puzzles, and while doing the jigsaw, discuss what was there. E quando elas estavam aprendendo sobre os animais, o que eles tinham? Eles tinham, como é que é o nome? Quebra-cabeças. E eles discutiam sobre o que o quebra-cabeça dizia, né? You know, instead of saying, "Oh, this is the color purple," all the children know this is the color purple. You are doing something. You say, "Can you pass me the purple thing?" And that's how they learn, just like you learn in daily life. E para mostrar para as crianças, em vez de ensinar, isso aqui é o rosa, púrpura. Passava, não, você pode me passar o giz púrpura para desenhar. Aí a criança aprendia. Everything can fit under the English. Everything, então tudo pode entrar no clube em inglês. Everything pode entrar no clube English Club. Mais perguntas? Esse projeto que ela fez lá em Malta, ela tem ideia ou já existe, não sei, né, para disseminar aqui no Brasil, em Porto Alegre, de ensinar as crianças de um modo diferente, porque a gente tem essa cultura de dança das cadeiras para estudo, né? She's asking if there is any project just like the one you showed here in Porto Alegre, or some better. I arrived in Brazil 1 week ago. We have to ask the locals. Sim, ela chegou no Brasil há uma semana atrás, então a gente tem que perguntar para as pessoas que moram aqui. Mas respondendo, sim, nós temos as escolas neomanistas da MURT lá na Restinga e tudo mais, que ensinam desse jeito. Well, I can't use the Brazilian example because I just. Ela não pode usar os exemplos aqui do Brasil porque ela acabou de chegar, então ela não sabe. Esse projeto lá em Malta, ou no outro lugar, existe um tempo de início, como é que funciona, assim, ok. espaço, assim, para dentro de uma escola, Okay. eles alugam, como é que funciona? She's asking if this project that you did in Malta, it has a limited extent, or it's like a whole
if there's a period of starting and ending, and you rented the place, and how was the operation? 7 years before I arrived, someone had bought an old building that was falling down. E 7 anos antes dela chegar, uma pessoa comprou um prédio antigo que estava caindo. It took them 7 years to renovate because everything was falling down. E demorou 7 anos para eles reformarem o prédio, porque estava tudo destruído. When I arrived, we started with 2 English club sessions per week. E quando eles chegaram, eles faziam 2 sessões de clube de inglês por semana. After 3 years, we had every day, every afternoon, 4 or 5 classes at the same time, all year round. Summer programs, of course, at different timing, but like every day, continuously. E depois de 3 anos, eles tinham clubes de aula de inglês acontecendo todos os dias da semana, com 4 classes diferentes, com saídas no final de semana, diferentes atividades entre eles. So it continues, it was our own place, and it continues to be done. E era contínuo, era o espaço deles, né, que alguém tinha comprado, e o projeto era contínuo. And even I have moved on. The project is still going and has been winning prizes these last few years. E mesmo depois que ela saiu de lá, o projeto continuou e está ganhando prêmios lá até agora. With volunteers. Now the government paid someone to work there full time, and then she is guiding the others as volunteers. E o governo lá agora está pagando uma pessoa para trabalhar lá e ela está guiando os outros voluntários. That was one advantage of doing this in a very poor area. So the government sees that, oh yeah, you know, they're used to having to put money into social projects in that area. Isso foi um benefício de fazer numa área extremamente pobre, porque o governo ele costuma dar esse suporte para as áreas carentes. Sim. Aqui a gente tem, como ela perguntou, aqui na MURT, nas escolas na Restinga, Belém Novo. Sim, posso ser. Claro. Mais perguntas? Didi? No question? Then, Oscar. Ah.